Bom, primeiramente eu tenho que dizer que é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira vez eu gravei e deu problema no áudio. Mas esse é mais um vídeo daquele de aporte, onde eu falei que iria aportar provavelmente toda segunda-feira. Então, na verdade, esse daqui é o aporte que seria do dia 12. Mas de qualquer forma, como o objetivo é mostrar para vocês quais as compras eu decidi fazer, quais os fundos imobiliários, na segunda-feira a gente aporta nos fundos imobiliários. Então, vou conseguir de qualquer forma mostrar para vocês eu fazendo a compra do RZTR11 e do GGRC11. E desde então, na verdade, eu não aportei em mais nada, mas eu fui exercido agora dia 16 em algumas operações que eu tinha aí, em carteira já. Então eu vou estar mostrando isso para vocês também, que aí eu vou dando uma atualizada e vou incrementando umas coisas para o vídeo não ficar só o aporte realmente do RZTR11 e do GGRC11. Aqui pelo Investidor 10 a gente vai estar conseguindo atualizar a nossa carteira. Então, basicamente o que, é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nos fundos imobiliários, a gente vai vir aqui no GGRC11 e adicionar lançamento. Eu comprei, como vocês puderam ver aí no vídeo, 4 cotas a 9,85. Então, adicionado. E o RZTR11, no caso, é um fundo que a gente não tem ainda em carteira. E eu consegui pegar ele a R$ 9,08. Diferente do GRC11, que a gente pode vir aqui e simplesmente adicionar novas cotas ao ativo que a gente já tem em carteira, a gente tem que ir ali e adicionar um novo lançamento. Então a gente vem aqui nessa parte de cima, adicionar lançamento. Ao invés de ações, a gente muda para fundos imobiliários e bota RZTR11. Aliás, a compra foi feita dia 12. Então eu tenho até que mudar lá no GRC11 e colocar também no dia 12. Eu comprei a 97,08 centavos. Eu acho que de lá pra cá ele até já deu uma valorizada. Então o que a gente tem que fazer? Vir aqui em lançamentos e editar GRC11 9,85, mas ao invés disso foi dia 12. Eu ainda estou fazendo algumas mudanças aqui na questão da webcam, então na verdade eu estou até com duas webcams, estou vendo se dá certo. Talvez se não me der muito trabalho de editar, eu vou continuar usando as duas. Mas eu percebi que com o fundo branco, aqui no Investidor 10, eu fico muito vermelho. Então talvez seja melhor botar o tema escuro mesmo. A gente vai se adaptando aí e vendo o que fica melhor, né? Em um dos últimos vídeos eu comentei que a Pets, que era uma das ações que a gente costuma operar opções, estava para fazer uma fusão com a outra empresa. E essa fusão ocorreu, tá? Quando ocorreu essa fusão, o preço foi alterado. O preço como o ticket também da ação. Então ela passou a ser AU, AU3. Meu preço médio ficou em 3,97 e como vocês podem ver, eu estou com uma desvalorização aqui de 20%, cerca de R$ 163. Mas o que acontece? Esse preço na verdade não é bem assim, porque quando ocorreu a fusão, parte dessa operação foi devolvido a gente em dinheiro. E quanto seria isso? Eu estou aqui com a nota de corretagem que eu vou destacar aí para vocês a parte onde eu recebi esse crédito agora dia 20, que no caso é hoje quando eu estou gravando esse vídeo. Basicamente, a gente recebeu R$ 142,20, que está aqui onde está negativo R$ 163, teria que ser descontado esses 142. Então, essa desvalorização na verdade não é bem esse valor total. Então, se eu pego 163 e diminuo 142, eu estou com a desvalorização aí cerca de R$ 20 só. Ou seja, é um valor na verdade quase que insignificante, levando em conta todo o valor que a gente já recebeu com as operações que foi feito nessa ação, aí não é nada. É o que ainda tem algumas coisas aqui a ser consideradas. Tinha três operações em aberto, em pets. Duas delas eram lançamento de puts e uma delas era lançamento de call. Então, eu tinha uma put aqui no strike de 3,91 e mais outra aqui no strike de R$ 4,01. Então, mesmo mudando o tick, mas essa put ainda continua valendo. Então foi exercido tanto na D4 em 1 quanto na 3,91. Nisso eu tive que assumir mais de 200 papéis de pets. Então se eu for lá no Investidor 10 e lançar essa operação, com certeza a rentabilidade vai diminuir e o prejuízo vai estar um pouco maior do que os R$ 20. A questão do investimento é justamente isso. Esses são cálculos que a gente precisa fazer para ver se a gente está tendo lucro ou está tendo prejuízo nessas operações, né? Então vindo aqui no Investidor 10, tem que vir aqui
ação ao 11. Vou colocar aqui dia 16, que foi o dia que a gente foi exercido. Quantidade. E aqui a 3,91. São 100 lotes a 3,91. Novo lançamento. Aliás, 3 lotes, não, um lote, né? E mais um lote a R$ 4,01. E no dia 16 também. Então a gente vê que a gente continua com os mesmos 20%, porém o valor agora foi para 325. Então isso já muda um pouco o cenário, né? Se a gente está com 325 aqui negativo, a gente tira 142,50, a gente está com 182,50 de prejuízo pela desvalorização das ações. Porém, se eu venho aqui na planilha e vejo que a gente já ganhou 411, na verdade a gente estaria com lucro então ainda de 228,50. Fora que eu ainda vou continuar fazendo operações, né, com essa ação. Inclusive, já estou de olho em uma operação aqui para fazer. E no caso, como eu tenho 400 ações agora, pets, eu tenho que começar a lançar calls novamente. Porém, como está 3,15 a ação, fica um pouco difícil porque meu preço médio está lá em 3,96. Então eu tenho que lançar aqui acima de 3,96. Que seria aqui por volta dos R$ 4. Tá dando ali mais ou menos 1%. Mas de qualquer forma, eu vou fazendo desse jeito, vou remunerando, tentando ainda tirar renda dessa ação. Se por acaso ela subir e eu tiver que entregar as ações, eu vou deixar vender o papel e pronto. E uma outra também, a gente foi exercido em positivo a 4,25. Então tem que adicionar aqui também 16. A gente teve que comprar 100 ações positivo a 4,25. O momento positivo está 3,96, então a gente também está com uma certa desvalorização aqui de quase 7%, né? A R$ 29. Porém, nesse caso em questão, eu já até lancei uma call. Fiz aqui uma operação para o mês 3, ganhando 16. E eu lancei no strike mesmo de 4,25. Por mais que meu preço médio esteja aqui, se a gente olhar lá pela tabela, de 4,25 a gente estaria tomando um prejuízo de R$ 5,10. Se por acaso eu entregar essas ações a esse preço. Mas a ideia, na verdade, é só pegar a renda mesmo, com a operação. E se por acaso ela subir e for nesse strike, eu vou, na verdade, tá rolando essa posição, tá? Mas para assumir esses papéis, o que é que eu fiz? Eu vendi algumas cotas que a gente tinha do LFTB11, que é o ETF que a gente usa como garantia, né, para operar as opções. E também fiz o aporte do mês. A questão do aporte foi mudado. Antes eu aportava 620, mas como a gente passou o ano, esse aporte tem que ser corrigido pela inflação. Então eu peguei a inflação aqui do período dos últimos 12 meses. Então pesquisando a gente vê que a inflação de 2025 está em média ali em 4,26. Então se a gente pegar os 620, eu aportava mais 4,26%, estaria algo em torno de 646. O que é que eu fiz? Eu aportei, na verdade, 650, porém coloquei mais R$ 30. Agora em janeiro teve também a questão do saque aniversário. Então eu peguei uma parte desse valor, que não foi muito, e fui coloquei também mais esses R$ 30 aí. Se a gente pegar 391 mais 401 mais 425, a gente teria que aportar, na verdade, eu vender algumas partes do ETF até dar R$ 1.217. Eu aportei 680, me sobraria vender 537, certo? De ETF. Só que desse valor eu recebi 142 de PETs, então só teria que vender 395. Porém, eu só vim lembrar desse detalhe de PETs agora dia 20. E na verdade as ações lá, a gente teve que assumir o papel dia 16. Então a conta não iria bater. Por isso eu acabei vendendo um pouco mais dos ETFs e agora eu vou ter que, com esse valor que sobrou, eu vou lá e vou aportar novamente no ETF. Então basicamente a gente vendeu, mas eu vou ter que recomprar agora, eu vou acabar recomprando mais caro. Mas não tem problema, faz parte do jogo, né? Acontece. E 5 cotas do FTB11 a 16
R$ 116,17. Deu um total de R$ 500,85. Mas como eu falei, depois de fazer todas as operações, aqui está mostrando que eu ainda tenho 134,75 em caixa para aportar no ETF. Então provavelmente eu vou ter que comprar mais uma cota. E depois do recebimento de PETs, a gente voltou a ter caixa novamente. Então eu vou pegar esse valor e aportar. Aqui está mostrando que eu tenho 284 em FIIs, mas é porque aqui na tabela eu ainda não atualizei o IGRC11 e o RZTR11 que eu comprei. Então esse valor aqui vai diminuir um pouco, mas ainda tem realmente algum valor aí para aporte em FIIs. Quando eu fizer essas novas operações com PETs, vai subir também aqui um pouco o que a gente tem para aportar em ações. Eu vou estar aportando também. No próximo vídeo provavelmente a gente vai aportar em FIIs e em ações. Mas no caso não é da carteira de opções em si, e sim daquela outra carteira que a gente faz, onde a gente compra os ativos para levar para realmente do longo prazo, e não para fazer essas operações. Inclusive, olhando aqui pela lista dos fundos imobiliários que a gente tem, mas é TR11, ele está no mesmo preço que eu comprei a outra cota. Então talvez eu até compre mais um. Porque tirando o VGHF11, que a gente não está aportando mais no momento, ele é o fundo que vai estar menos valorizado, né? Questão de variação. E é um dos que eu tenho menos valor aportado. Já que eu comprei só uma cota, porque também é uma cota que custa ali na faixa dos R$ 100, né? Não é pra. Tem também como tá comprando direto. Já que a gente compra com as operações de put que a gente faz. Então eu não vou estar lançando put só pra, tipo, tá acumulando valor pra comprar. Eu vou fazendo de acordo com o que eu vou vendo que tem oportunidade ali.